Bom, nesse vídeo eu pretendo demonstrar uma planilha que eu fiz. Ela lista alguns motores brushless, principalmente para carrinhos de controle remoto. É basicamente os motores que eu encontrei à venda no Banggood. Existem outros motores além desses, mas esses foram os que eu obtive os dados de forma mais completa. Nada impede de incluir mais, você fazer sua própria versão ou me mandar aí sugestões para eu incluir. Para que eu fiz essa planilha? Porque eu estou na situação de vários modelistas. Eu tenho 3 carrinhos com motor de escova, que eu inclusive coloquei aqui nas linhas azuis, e quero escolher um motor brushless para substituir esse motor de escova. Então o primeiro fator de escolha seria o tamanho do motor, que o motor tem que caber no espaço destinado a ele no carrinho. Então eu começo aqui pelo próprio rótulo, pelo próprio nome do motor. Os motores brushless geralmente têm um nome com 3 ou 4 dígitos. Então, por exemplo, esse aqui, 2838. Isso quer dizer 28 de diâmetro, milímetros, e 38 milímetros de comprimento. Então, por aí você já consegue medir e ver se esse motor brushless aqui é um candidato para caber no seu carrinho. Nessa coluna C aqui, a gente tem uma dica, mais ou menos o tamanho do carrinho adequado para o motor. Então, é claro, é uma sugestão, nada impede de usar combinações diferentes, mas é claro, você não vai colocar um motor desse 2430 num carrinho 1:8, né? Porque ele pesa muito mais do que um carrinho 1:18. Em seguida, você escolheu mais ou menos o tipo de motor que é adequado aqui, vamos dizer que é um carrinho 18, então você vai ficar nessa faixa aqui, daqui até aqui no máximo. Próxima escolha é o diâmetro do eixo. O problema do eixo é que é difícil encontrar pinhão muitas vezes. O pinhão do motor ele é definido por 3 valores: o diâmetro do eixo, o número de dentes e o passo do dente. Então você tem aí uma diversidade de passos, né? Tem passo métrico, que é o módulo, tem passo de polegada, e junto com os outros 2 parâmetros você tem aí uma explosão combinatorial. Então não existem todos os pinhões para todos os dentes e tamanhos de eixo e passos. Você vai ter que escolher o que existe. Então aí isso também acaba limitando um pouco a escolha do motor. E nem todo carrinho aceita mudar o pinhão. Tem carrinhos que aceitam uma faixa de número de dentes. Tem carrinhos que aceitam 2, 3 tamanhos de dente muito específicos. Então, dentro dessa flexibilidade que teu carrinho dá ou não dá, você vai ter que sair caçando pinhão. Pergunta nos fóruns, tem que correr atrás mesmo. Mas digamos que você já chegou aqui numa conclusão. Digamos que eu vou restringir minha escolha a esses 2 motores aqui. A próxima escolha é o KV, né? Então, como é que eu escolho o KV? Eu tenho que ver o torque do motor. Quanto maior o KV do carrinho, vai ser menor o torque de cruzeiro dele. O que é o torque de cruzeiro? É o torque que ele aguenta fornecer de forma contínua, sem esquentar muito a ponto de se autodestruir. O torque de cruzeiro é proporcional à corrente de cruzeiro. Você nota que não importa o KV. Claro, esse aqui eu peguei direto da corrente do ESC. É uma estimativa, mas é mais ou menos realista. Se você passar muito dessa corrente de forma contínua, o motor vai queimar. Por outro lado, a corrente de pico do motor é simplesmente a voltagem com que você alimenta ele. Aqui eu adotei 7,2 volts como padrão. A voltagem dividida pela resistência interna. Então é a corrente que o motor deixa passar direto, sem qualquer limite. Então nesse caso, o motor de alto KV, ele deixa passar uma corrente de pico muito maior. Então o torque de pico dele acaba sendo até maior, apesar do KV ser maior também. Então o que acontece? O teu mecanismo, as engrenagens do teu carrinho vão ter que aguentar esse torque, tanto o torque de cruzeiro como o torque de pico. Como é que eu
estimo se esse torque é excessivo ou não. Aí eu venho para esse lado da planilha aqui, ó, onde, por exemplo, se o motor original do meu carrinho é um 390, né, então eu venho nessa coluna aqui, ó, coluna O, torque de cruzeiro em termos como uma porcentagem do motor 390. Então, no caso do motor 2440, se eu adotar um KV aqui de 4000, eu vou ter um torque de cruzeiro quase 2 vezes maior do que um 390 escovado. Isso é um upgrade aceitável, uma regra assim, meio de grosso modo, você pode aumentar o torque do carrinho até 3 vezes. Então, se as engrenagens não forem realmente ruins, ele vai aguentar essa mudança. Você não vai poder, por exemplo, colocar um motor com torque aqui 15 vezes maior. Aí com certeza vai quebrar alguma coisa, né? E aí vai depender um pouco, por exemplo, o torque ele é multiplicado pelas reduções. Então o maior torque aparece no diferencial. Se o diferencial for de ferro, de metal, a chance dele aguentar um upgrade mais pesado é maior. Então, por exemplo, o motor 2445 já tem um torque 2,5 vezes maior do que o 390. O torque de pico, também eu tenho uma coluna aqui, né, que compara o torque de pico do motor 390 com o torque de pico dos motores brushless. Quando a gente parte aqui para os motores de KV maior, a diferença fica mais discrepante. Você tem um torque de cruzeiro quase igual ao escovado, mas um torque de pico bem maior. Se você, por exemplo, está com um carrinho maior, né, então você vem aqui para baixo com para os motores maiores aqui, nós vamos ver se 3650, né? E você pode fazer essa mesma comparação com os motores 540, ó, mais para cá, nessas colunas você tem o torque do motor de cruzeiro em uma porcentagem do 540. Então, por exemplo, esse motor aqui, o 3650, ele tem um torque 3 vezes maior de cruzeiro e quase 3 vezes maior o torque de pico. Então você tem que, quando escolher o motor, tem que levar em conta o torque de cruzeiro e o torque de pico. Você vai, claro que você quer um torque sempre maior, né? Principalmente o torque de cruzeiro, mas tem que levar em conta se nenhum nem outro aqui é consideravelmente fora do motor original, para não quebrar, né? Então aqui você tem um caso, né? 3650, torque de cruzeiro 3 vezes maior do que 390, claro, quem vai botar um motor 3650 no lugar de um motorzinho 390 escovado? Tem gente que faz, né? E aí quebra, mas quebra por quê? Porque o torque de pico dele é 10 vezes maior. Porque na hora que você dá aceleração total, esse torque de pico é o que vai aparecer, né? Ele não é sustentável. Se você forçar o motor nessa situação aqui, ele vai queimar rapidinho, mas em alguns momentos ele consegue dar esse torque todo. E aí ele quebra a engrenagem. Quanto ao horsepower, né, que é a potência, que é no fundo o que importa, né? O que faz o carrinho andar não é só o torque, né? Ele tem que ter RPM e torque vezes RPM é igual a potência. Então a potência aqui na verdade seria a potência de cruzeiro, seguindo aquela regra que para você dobrar a velocidade do carrinho você precisa de uma potência 8 vezes maior. Então vamos dizer que pelas características de torque, o meu carrinho 390 vai receber esse motor aqui, o 2440. Né? Então o horsepower desse carrinho, desse motor, comparado ao motor 390 é quase 4 vezes maior. E aí não interessa o KV, né? Porque conforme o KV sobe, o torque de cruzeiro diminui. Os dois se compensam, a RPM do motor de KV é maior, então o horsepower dos três acaba sendo parecido. Então o que acontece? Com a potência 4 vezes maior, esse carrinho vai andar 50% a mais. Se ele andava 30 por hora, vai andar 45, 50. Como é que você vai escolher o KV do motor? São duas linhas de raciocínio. Uma, você vai escolher em função do torque. E um torque que seja maior do que o motor original, mas que não seja tão maior que o motor não saia do lugar, porque um motor com muito torque ele não vai girar muito.
Então, a não ser que você queira mudar pinhão também, número de dentes do pinhão, você vai querer manter um equilíbrio entre o upgrade de torque e o upgrade de RPM. Porque se o motor tiver a mesma RPM do motor original, por mais torque que ele tenha, o carrinho não vai andar mais. Pode ser que seja isso que você queira, né? Queira realmente um carrinho para subir parede, né? Você só quer torque. Mas tipicamente as pessoas querem um incremento de velocidade, então você tem que equilibrar a distribuição da potência entre torque e RPM, e é isso que a escolha do KV faz. Então, por exemplo, esse motor aqui, 2445, um KV de 3000, se eu alimentar ele com uma tensão de 7,2 volts, ele não vai passar de 21.000 RPM, que é 3 vezes 7, arredondando aí a conta. Então, o motor 390 tem 2.000 kV, então ele gira a 14.000 RPM. Eu botei aí uma rotação 50% maior. Dependendo o que você quer fazer com o carrinho, esse ganho de RPM não é suficiente. Então você vai escolher um KV um pouco maior. Por exemplo, 5.400 vezes 7 vai jogar aí a rotação máxima do motor para casa dos 40.000. Então essa é uma linha de raciocínio para você escolher o KV, balancear torque com RPM. A outra linha de raciocínio que alguns modelistas adotam é a seguinte: você escolhe o KV em função da tensão da bateria. Então, se você vai usar uma bateria pequena, de, digamos, baixa tensão, 7,2 volts, você tem que procurar escolher um KV um pouco maior, porque o que acontece? O KV vezes voltagem limita a RPM. Então, se eu quero uma rotação máxima de, digamos, 30.000, 3.000 aqui já não serve, porque 3 vezes 7 é 21. Aqui 3.6 vezes 7 dá... 3.6 vezes 7 já dá 25.000 RPM. Então já coloca numa faixa provavelmente desejável. Agora, se você for usar, por exemplo, uma bateria 3S, que a tensão dela é 11 volts, ou até, sei lá, 4S, esses motores pequenos aqui não aguentam. 4S seria território desses motores grandes aqui. Então vamos dizer que você vai usar motor 3S. Aí você meio que se obriga a usar um KV mais baixo. Por quê? Que 11 vezes 3 dá 33.000 RPM. Isso já está quase na faixa de que é a RPM máxima do motor. Né? Acima disso o motor já começa a ter muita perda mecânica. E esses motores de KV maior, como a resistência interna deles é muito baixa, eles nem podem ser alimentados com bateria acima de uma certa voltagem, porque eles queimam. Então, qual é a consequência de uma escolha errada? Se você colocar um motor de KV baixo com uma bateria pequena, o carrinho só não vai andar muito. Ele vai ficar... É um motor que vai ser subaproveitado. Então ele vai andar frio, vai gastar pouca bateria, vai durar uma eternidade, mas ele vai andar pouco. Eu não sei, vai depender de outros fatores. Ele ainda vai andar mais que o motor de escova, mas não muito mais. Já um motor de alto KV, mal aplicado, vamos dizer que você colocar um motor de alto KV ainda com uma bateria de mais tensão 3S, é mais perigoso, porque o motor vai esquentar muito e vai ter um torque de partida, né, um torque de pico aqui muito alto. Então ele pode acontecer tanto de quebrar alguma coisa, como queimar o ESC, porque vai passar do limite de corrente dele, como queimar o próprio motor, porque ele vai esquentar muito. Teoricamente, se você escolher um motor de KV muito baixo, você também pode quebrar a engrenagem pelo fato do torque de cruzeiro dele ser mais alto. Só que a diferença nunca é muito grande. Por exemplo, aqui do motor 2440 de KV mais alto para mais baixo, é uma diferença de 30%. Então, o torque de cruzeiro é mais função do tamanho. O que faz quebrar a engrenagem é você pegar um carrinho, um 16 ou um 18, e meter nele um motor 3650. Outra possibilidade que você tem é
Por exemplo, eu quero usar um motor de kV baixo, uma bateria um pouco maior, digamos, mas aí para transformar parte do torque excessivo do motor em potência, em velocidade, eu uso um pinhão maior. Mas aí entra aquela questão que você vai ter que procurar o pinhão com o número de dentes que você quer, passo, diâmetro do eixo, ver se cabe na montagem do motor. Aí começa aquele processo de escolha que a gente citou no início, tudo de novo. Outra coluna aqui que é interessante, né? Mais para quem se interessa pela parte teórica do motor, é essa aqui, a KT, que é o torque por ampere. Eu chamo isso de torque específico. O que é isso? Por exemplo, esse motor aqui, ele fornece, no caso, 2430, 5800 kV. Ele fornece um torque de 16 gramas por ampere que circular por dentro desse motor. Então, se circular uma corrente de 10 amperes, o torque é 160 gramas. Esse aqui é usado como base para calcular o torque de cruzeiro também. Então 16 vezes 25, ou aqui 25, que na verdade eu copiei de um para o outro, né? Dá 412. Então o torque de cruzeiro é simplesmente o KT multiplicado pela corrente de cruzeiro. Por isso que conforme sobe o KV, diminui o torque de cruzeiro, porque esse valor aqui, essa constante aqui, o KT vai diminuindo conforme sobe o KV. Elas na verdade são a mesma coisa, só que expressas de unidades diferentes. KV e KT são sempre inversamente proporcionais e você consegue calcular uma em função da outra. O torque de pico aqui do motor de KV é mais alto que o motor de KV alto, simplesmente que a corrente de pico dele é mais alta, porque a resistência interna dele cai mais depressa. Então ele acaba tendo um ganho pela queda bem brusca aqui da resistência interna, ele tem um ganho no torque de pico. Só que a qualidade desse torque é muito baixa, né? Porque eu vou ter que circular uma corrente gigantesca por dentro do motor para atingir esse pico, já que o torque específico dele é muito baixo. Tanto que aqui a corrente de pico desse motor teórica é 170 amperes. Né? Claro que não vai chegar lá porque alguma coisa vai resistir ou vai queimar antes de chegar nessa corrente toda, mas em tese esse motor pode dar esse pico de corrente para uma tensão de 7,2 volts. Com tensões mais altas daria um pico maior ainda e também queimaria mais rápido ainda.